Na conversa anterior sobre convolução, a gente buscou estabelecer a relação que há entre duas interpretações. A mais próxima à física de vir deslocando as respostas ao impulso que compõe a saída, com aquela de rebater o sinal. A gente quer dar uma visão do motivo de se encontrar esse rebatimento do sinal. Mas antes da gente mostrar exemplos, eu queria revisar alguns conceitos que vão nos ajudar então a trabalhar com isso. A primeira coisa é obviamente a notação. A gente tem que estar lembrado que a gente vai trabalhar com uma entrada. Esse sistema que é linear invariante no tempo, como a gente viu, pode ser representado pela resposta ao impulso. Apenas a resposta a uma entrada igual ao impulso pode representá-lo bem. Então nós vamos usar o H de N para denotar essa saída especial que ocorre quando a entrada é um impulso. E aí ela ganha esse papel de representar o sistema. Então não confundam, esse H de N foi gerado fazendo o X de N ser um impulso unitário, e a gente observou o que saiu aqui. Então essa saída Y de N especial ganhou o status de resposta ao impulso, e ela é tão importante porque pode completamente caracterizar um sistema linear invariante no tempo. Então a gente passa a denotar o próprio sistema, essa caixinha aqui que representa o sistema, através dessa resposta ao impulso. Pois bem, então a convolução, que é o resultado de se ter uma entrada aplicada a um sistema linear invariante no tempo, é o objeto agora do nosso estudo. A gente quer saber calcular bem, das várias maneiras possíveis. Esse símbolo aqui do asterístico vai denotar a convolução. Então, uma vez dada a resposta ao impulso, para qualquer entrada nós vamos conseguir calcular a saída. Então esse fato aqui é interessante. A nossa convolução ela é comutativa, então tanto faz se observar o x convoluído com h quanto o h convoluído com x, ou seja, o que antes era entrada convoluído com a resposta ao impulso, os papéis podem ser invertidos e a gente pegar o sinal que é a resposta ao impulso e considerar que é a entrada, e o sinal que era originalmente a entrada a gente pode considerar como sendo a resposta ao impulso. Em termos de fórmula, isso permite que a gente interprete a soma da convolução como sendo a saída dada por essa expressão. O k é nossa variável auxiliar, então a gente pode enxergar como sendo x de k, que vai sendo multiplicado pelo h de n menos k, ou, invertendo os papéis, abusando da comutatividade da convolução, a gente inverter e fazer o h ou o x. Então, dependendo da conveniência, vocês vão poder optar por essa ou pela segunda. Vocês vão ver que os textos usam ambas. Então, o outro conceito que eu acho interessante ficar claro e na mente é esse uso da variável auxiliar k. Para que a gente interprete isso daqui com bem tranquilidade, o que a gente vai observar é: nós vamos estar atribuindo valores de n. Por isso eu estou sugerindo aqui que vocês enxerguem o valor de n como um número. Então n vai ser menos 5, menos 4, 7, 8. E para cada valor de n, então, eu vou compor dois sinais: o h de k e o x de n menos k. Então notem, se eu já tenho sinais h de n e x de n, aqui nesse momento, o inicial, a minha variável independente é n. A gente vai ter que mentalmente reescrever usando agora uma nova variável independente, que é essa variável k, para que a gente possa trabalhar com essa soma aqui de convolução. Ou seja, busque nas suas mentes, se eu tiver o h de n, eu tranquilamente posso trocar a abscissa por k. Se eu tiver o x de n, eu posso também trocar essa abscissa por k. Então são os mesmos sinais, só que a abscissa é em k. E aí, uma vez que eu tenho essa interpretação, eu vou observar essa parcela que é a que mais confunde o estudante, que é a parcela do x de n menos k. Eu vou interpretá-la da seguinte forma: se eu tenho o sinal x de menos k, observem que esse foi um sinal obtido pelo rebatimento em relação ao eixo das ordenadas. Se eu agora somo n, eu vou ter então esse deslocamento do x menos k. Então, se o n é igual a 3, quem seria o x de 3 menos k? Seria eu basicamente obter o x menos k e avançá-lo ou atrasá-lo, que aqui no caso seria um atraso,
em 3 unidades de tempo. Então, para que não confunda, a gente vai começar com um sinal com a variável independente sendo n, então pensem num sinal qualquer. Por exemplo, aqui no valor de n igual a 0 eu tenho um número de amplitude igual a 4, no instante n igual a 1 eu tenho o valor, por exemplo, 3, certo? Digamos que esse seja o sinal x de n. Para obter o sinal x de k, é trivial, eu vou só trocar o n por k, na marra aqui, certo? E aí, se eu for trabalhar para obter essa parcela de x de n menos k, então uma das maneiras de raciocinar é, primeiro eu venho aqui, obtenho o sinal x de menos k, através do rebatimento em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo aqui das ordenadas, eu vou rebater o sinal invertendo ele, então eu vou ficar aqui com 4 em 0, e aí em menos 1 eu tenho 3. Certo? Então só fiz a obtenção do x de menos k. E agora, se eu quero um x de n menos k, vamos pegar aqui um valor qualquer. X de, por exemplo, 1 menos k. Então aqui é para um valor de n igual a 1. Então o que é que eu vou obter? Se eu tenho o 1, eu teria, no caso, se fosse x de k e eu fosse fazer x de k menos 1, seria um atraso de 1. Mas como é x de menos k, na hora que eu somo 1, ao invés de eu ter um avanço de 1, eu tenho um atraso. Então, vamos ver se vocês concordam que eu ficaria com esse sinal, ao invés de eu estar começando aqui, né, em menos 1, eu estaria com amplitude 3 se deslocando, já que eu tive um atraso de 1 unidade de tempo, então eu tenho amplitude 3 agora acontecendo em n igual a 0, e em n igual a 1 eu tenho o 4. Então isso é interessante, a gente vai usar bastante esse tipo de raciocínio. Vocês primeiro observarem que a variável independente agora vai ser k, e depois a gente vai obter essas parcelas x de n menos k fazendo esse tipo de raciocínio que já foi treinado anteriormente. Há vários applets na internet que demonstram convolução, e a gente vai dar uma olhada nesse aqui da Johns Hopkins University. Basicamente, a interface é tal que você pode clicar aqui e escolher sinais distintos, e a mesma coisa aqui para o H de n. Então esses são os sinais de entrada, eu vou escolher esse pulso quadrado, e aqui para a nossa resposta ao impulso, vamos escolher essa exponencial. E aí vocês notam que a escala aqui vai até 5, então isso daqui são valores de amplitude igual a 2, esse aqui é um valor de amplitude igual a 3, e depois um valor de amplitude igual a 1. Então a maneira não é tão intuitiva, mas aqui você clica nessa janela aqui, e aí você vai ver tanto o sinal x de n menos k, quanto o sinal h de k. Notem, eu vou sair da variável independente n para trabalhar com a variável independente k. E onde eu clicar aqui é o valor de n que eu estou interessado. Então, para o valor de n igual a menos 17, o que o applet está fazendo é, o valor de h de k, eu simplesmente copiei daqui do h de n. Então notem, o h de n para valor igual a n igual a 0 tem amplitude de 3, e aqui a mesma coisa, para o valor de k igual a 0, ele tem amplitude de 3. Então notem, eu só transpus, né, a variável independente, ao invés de n, agora passou a ser k. Mas aqui eu estou vendo o h de k centralizado da mesma forma que estava no h de n. Já a parcela do x de n, que está aqui em verde, essa é mais interessante, porque eu tenho x de n menos k, significando que primeiro eu fiz o rebatimento, que aqui infelizmente não ficou nada distinto, não é isso? Porque o rebatimento do pulso virou o próprio pulso, mas aí o valor de n que eu tenho interesse, que é o menos 17, faz com que eu tenha que avançar. Pensa então, o rebatimento desse pulso, colocaria ele bem aqui, e na hora que eu faço o x de menos k mais menos 17, então esse menos 17 dá um avanço, de tal maneira que agora eu estou com um sinal que é correspondente à parcela x de n menos k localizado dessa forma. Pois bem, uma vez que eu tenho esses dois sinais, recordem da nossa conversa então, que a soma da convolução é tal que eu vou multiplicar ponto a ponto cada sinal. Então pensem, para qualquer valor de k aqui, eu vou multiplicar o sinal verde pelo sinal azul, sinal verde pelo sinal azul. Vamos pegar esse exemplo aqui onde está aparecendo tanto o verde quanto o azul. Então eu pego a amplitude de 3 do azul, multiplico pela amplitude de 0, qual é o resultado? Que está aqui em amarelo, 0. A mesma coisa aqui,
eu tenho uma amplitude de 1 no azul, mas uma amplitude de 0 na parcela correspondente a x de n menos k. Então o resultado total aqui dá 0. E aí eu vou vendo que todas as multiplicações, nesse caso especial para n igual a menos 17, deram 0. Aí eu somo, recordem da fórmula que está aqui embaixo. Essa soma então significa que depois de eu fazer a multiplicação, certo? Dessas duas parcelas, ponto a ponto, eu vou somar. E aí eu tenho o resultado para n igual a menos 17, que é bem aqui, eu tenho o resultado dessa soma. Como aí no caso todos os valores foram 0, pensem só esses valores se somando, aqui deu 0. Vamos adiantando aqui, olha, para n igual a menos 16, eu tenho a mesma coisa, para n igual a, desculpa, eu cliquei, acabou saindo n menos 15. Eu vou avançar porque vocês podem observar aqui, o h de k, ele está me esperando bem aqui, então a convolução, essa forma gráfica é interessante de ver que ela só vai realmente passar a ter valores não nulos só quando eu estiver aproximando essa parcela correspondente a x de n menos k do h de k. Enquanto eu estou em n igual a menos 9, essa parcela do x de n menos k está muito avançada. Agora eu vou chegando mais perto, olha, vamos colocar aqui ela. Nesse momento, eu ainda tenho todos os valores não nulos da parcela x de n menos k multiplicando por valores nulos do h de k, de tal maneira que está tudo nulo aqui nesse gráfico. Nota que o gráfico corresponde justamente à multiplicação dos dois. Esse AND é para dizer que ele está mostrando os dois, um em verde e outro em azul, e aqui em amarelo está a multiplicação dos dois. Mas agora bora dar um cliquezinho no que seria a primeira hora que eles têm uma interseção. Essa interpretação seria, pensem bem, aqui é a resposta ao impulso, e aqui na hora que o n é igual a 0, eu tenho o primeiro valor não nulo do x de n. Então, esse impulsozinho excita a resposta ao impulso. E para n igual a 0, que é o momento que eu estou calculando, ele só tem então essa multiplicação do valor 2 pelo valor 3 da resposta ao impulso. De tal maneira que, não sei se dá para observar, aqui já a escala já mudou para 10, então vai de 2 em 2, aqui é o valor 6. E aí não há mais nenhum outro valor que não seja, na hora que eu multiplico ponto a ponto, não seja 0, porque esse aqui está multiplicando o azul por um valor 0 do verde, e assim vai. A maneira de interpretar também pode ser vista como, na hora que eu estou em n igual a 0, eu só tenho esse impulso, que excitou a resposta ao impulso, ela deu o primeiro valor não nulo, nada mais acontece. E aqui na saída, eu tenho o primeiro valor 6. Esse 6 aqui, na hora da interpretação gráfica, é como se eu estivesse somando todos esses pontos, não esqueça do somatório, e o único valor não nulo é 6. Agora fica mais interessante na hora que a gente clica para n igual a 1. Para n igual a 1, nota o que acontece. Eu ando um pouco mais com a parcela do x de n menos k, então eu tenho interseção não nula agora em dois valores de k, para k igual a 0 e para k igual a 1. A interpretação é que esse outro impulso, o segundo impulso, acontece, ele passa também a excitar o sistema. E o sistema ainda está respondendo ao primeiro impulso. De tal maneira que eu interpreto assim, olha, essa parcela aqui é a resposta que o sistema está dando ainda ao primeiro impulso. E aí o segundo impulso acontece e o sistema começa a responder com um valor de h de 0. O fato é que eu multiplico ponto a ponto, eu obtenho dois valores não nulos, e agora com dois valores, a saída no instante n igual a 1 é a soma dessas duas parcelas não nulas, certo? E aí ela dá um valor até maior do que o valor anterior, porque eu tenho o valor 6, mas eu tenho também essa soma com o valor 2 e ela atinge 8. Para n igual a 2, eu já tenho agora 3 parcelas não nulas, o valor da saída é um pouco maior. Não necessariamente seria maior sempre, mas como todos os valores são positivos aqui, e agora eu vou caminhando para n igual a 3, para n igual a 4, e aí notem que agora em n igual a 4 eu já diminuí, porque o meu primeiro impulso, que quando eu olho em x de n, antes de eu rebater, seria esse cidadão aqui. Esse primeiro impulso, depois de rebatido, ele vem para cá. E aí ele passou a fazer o que a gente chama de sair da convolução, porque ele passou a não ter mais ninguém, na hora que o n é igual a 4, olha, o h de n já é 0 para n igual a 4. Então não tem mais o sistema físico, ele não tem mais nenhuma resposta a essa excitação que tinha sido aplicada em n igual a 0. É como se o que seria o efeito dela já tivesse passado. E aí a resposta também já mostra isso, porque os valores delas começam a cair. Então na hora de n igual a 5, olha,
Notem que a parcela de x de n menos k está saindo da convolução. Em n igual a 6, ela já saiu completamente, e aí ela passa a ter valores zeros na saída, e aí vocês veem que aqui está em valores zeros. Se você clicar em outros sinais, então, esse daqui, por exemplo, eu vou agora inverter o papel da entrada com a saída, certo? E aí começar o meu cálculo. Aí é mais interessante do que o anterior, porque a parcela de x de n menos k envolve o rebatimento, e aqui é explícito de que, olha, eu tive que inverter o n menos k. E aí fica como sugestão vocês continuarem, né, andando aqui. Há outros sites na internet que também fazem esse tipo de convolução. Aqui no caso, por exemplo, você pode escolher sinais distintos, triangular, retangular e etc. Aqui pode editar um ou outro, e aí numa hora de que você inicia, ele mostra aqui que está desenhando o sinal x2, que é esse, e aí ele vai fazendo para você o shifting, que seria esse deslocamento, e aí agora ele está desenhando o sinal em azul, e agora ele vai fazer a convolução trazendo um com o outro e mostrando a saída, e aí você pode fazer o rápido ou devagar. E também tem esse terceiro, que eu acho interessante, que ele propõe a convolução entre esses sinais, que é 2, menos 2 e 1, e o outro sinal que é 1, 3, meio e menos 1, e é um site bem interessante que vai mostrando passo a passo. O único, porém, é que eu não concordaria em mostrar que esse aqui é o sinal de H de J menos K. Seria, na verdade a gente está normalmente chamando, ao invés de J, o N, né? Então ao invés de usar entre colchetes, ele usa como subíndice, mas seria a mesma coisa. Mas a minha reclamação não é isso, não é da mudança de J por N, é porque não necessariamente essa daqui é a parcela H de J menos K. Aqui seria uma parcela que muda, então dependendo de onde que você esteja, ela não é exatamente essa parcela. Mas esse applet ele vai permitindo fazer passo a passo, e aí ele vai mostrando os valores do cálculo. Uma outra maneira de se raciocinar também é usando o MATLAB. Eu vou pegar os mesmos valores aqui, de 2, menos 2 e 1, e colocar aqui, olha, criando um sinal 2, menos 2 e 1, H. Então deixa eu mostrar para vocês como é que o MATLAB calcula a convolução. Digamos que eu defina esses dois sinais, 2, menos 2 e 1, e aí eu posso usar essa função de convolução, que aí me dá os resultados da convolução. Então esse daqui é o resultado da convolução entre essa sequência e essa. Uma coisa que o MATLAB não faz é tomar conta do índice. Então, quando eu defino um vetor, a pergunta seria: esse cidadão é amplitude, 2, menos 2 e 1. Mas e o índice? Ou seja, essa amplitude de 2 está acontecendo no instante de tempo qual? No instante de tempo n igual a 0, no instante de tempo n igual a 1. E a gente, na verdade, a resposta é que o MATLAB não tem essa, digamos assim, capacidade de estar associando esses vetores aos instantes de tempo, e nós, usuários, é que temos que guardar registro e interpretar de acordo. Ou seja, se eu interpretar que esse cidadão aqui é correspondente ao n igual a 0, esse vai ser correspondente ao n igual a 1, e assim por diante. E esse? Bem, eu posso interpretar isso como sendo correspondente a n igual a menos 3. Mas a maior parte das vezes é possível interpretar como sendo o n igual a 0 o primeiro elemento do array, o n igual a 1 o segundo, e assim por diante. Nesse caso, na hora que eu interpretei dessa forma, a resposta, que é o y, vai ter uma interpretação tal que esse cidadão é o elemento correspondente ao n igual a 0, ou seja, amplitude 2, e assim por diante.